dia, crianças do primeiro aninho, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem, espero que estejam com muita vontade de aprender hoje nossa aula, que vai ter um conteúdo bem legal, espero que vocês gostem. Eu sou a professora Lana Ferreira, do primeiro ano, e hoje em nossa aula nós vamos falar de família, vamos continuar o assunto da aula passada, tá bem? Pois vamos lá. Continuando o assunto, o modo de conviver das famílias. Que a habilidade é a mesma da aula passada, que vamos continuar hoje, que é identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar, no modo de viver no presente e no passado. Então vamos entender melhor como era a vivência das famílias lá no passado, das famílias antigas, e comparar com a de atualmente, tá bem? Então vamos lá. Organização familiar do passado. Então, nós observamos essa imagem, é uma imagem de uma família do passado, uma família que nós vamos observar aqui, uma família grande, numerosa, não é? Temos o pai, a mãe, os filhos, ou alguns outros parentes da família, tá? E o que temos aqui, ó, antigamente o modelo familiar predominante era o patriarcal, patrimonial e matrimonial. Vou já explicar para vocês cada um deles, tá bom? A família era constituída pelo casamento e laço sanguíneo. Não havia que se falar em união estável. Então vamos lá, vamos entender como era essa família do passado. Bom, a família do passado era predominantemente patriarcal, ou seja, patriarcal, por quê? Porque o pai, ele era o chefe de família, ele era o provedor do sustento da família. Somente o homem, o pai, é quem poderia trabalhar, só ele poderia ter contato social com outras pessoas. A mulher não. Qual era o papel do pai, como nós estamos vendo aqui? Era de chefe de família, ele que tinha que dar o sustento, a comida, a roupa, todo o aparato para que a família estivesse bem confortável. Então, o pai era quem tinha todo esse dever de dar o sustento da família, tá bem? Também a família era patrimonial, ou seja, o patrimônio, os bens, a riqueza da família vinha em primeiro lugar. Como assim, professora? Por exemplo, naquela época não existiam os relacionamentos através da afetividade, tá? O casal se aproximava não por sentimentos afetivos, por um gostar do outro, não. Os casamentos eram arranjados pela família, pelo pai, né, o chefe da família, eram arranjados, e esse casal se unia através do casamento oficial, tá? Visando não o que um sentia pelo outro, não a afeição, mas as riquezas, porque a intenção do casamento, da família patrimonial era juntar as riquezas, juntar os bens das famílias e assim construírem um bem maior, um patrimônio maior, tá bom? Era essa a intenção a intenção da família antiga. Também nós temos a família antiga como matrimonial, ou seja, a família era uma instituição que só era formada apenas pelo casamento, apenas pelo matrimônio. Não existia essa formação de família como existe hoje. Antes não existia a união estável. O que é a união estável? É quando um casal se une, mas não ocorre o casamento, eles apenas se juntam, moram juntos, constroem a família deles, mas sem o laço matrimonial, sem o casamento. Isso antigamente não existia, até porque também não poderia existir o divórcio. O divórcio era algo que era proibido, era mal visto pela sociedade da época, porque a partir do momento que existe o divórcio, existe a quebra
dos bens, a quebra das riquezas da família, a quebra do poderio econômico, do patrimônio da família. Então, como o casamento tinha essa visão primária, o ideal de um casamento antigo era esse, a família antiga visava primeiramente as riquezas, então o divórcio iria destruir essas riquezas juntas. Então, por isso não poderia haver divórcio e por isso não se falava em união estável, criançada, tá bem? Então, vamos observar aqui que antes, na família na família antiga, o casal corria pelo matrimônio, casamento, havia um número de filhos bem maiores, tá bom? Muitas crianças na família, muitos filhos, eram bem numerosos os filhos de antigamente, tá? Eram de 6, 5, 6 para frente. Também o papel da mulher, como nós podemos ver. O papel da mulher na família antiga era de doméstica e educar os filhos. Então, ela tinha que cuidar do lar, limpar a casa, fazer a comida, deixar tudo prontinho, limpinho, tá bom? Cuidar da educação dos filhos, tá? Porque antes esse não era o papel do pai. O pai não tinha a função de educar os filhos. Isso era um papel da mãe e isso era bem, vamos dizer, era bem concretizado na época para a sociedade. A mãe tinha que cuidar da casa e dos filhos e o pai tinha que trabalhar para o sustento da família. E qual era o papel das crianças das famílias antigas? O papel das crianças era dever obediência sempre aos pais, não podiam questionar. Se não gostavam de alguma coisa, por exemplo, se não gostavam da comida ali posta na mesa, eles não podiam reclamar. Eles eram obrigados a comer caladinhos, silenciados, não podiam reclamar de nada, deviam total obediência ao pai. E se por acaso algum deles reclamasse, eles eram castigados, punidos. Então, essa era a formação da família do passado. Os filhos e a esposa, a mãe, né, a mãe dos filhos, eles dois, filhos e mãe, deviam total obediência ao pai, tá bom? Então, essa era a formação da família do passado, que hoje em dia já é bem diferente dessa realidade, não acham? Agora aqui, o papel de cada membro familiar, como foi dito, né? Os filhos deviam obediência ao pai, aos pais, não podiam reclamar de nada, a mãe o papel dela era ser dona do lar e educar os filhos, o do pai prover o sustento da família. Qual era o lazer das famílias no passado? Bom, as famílias do passado não tinham muito o que fazer, até porque naquela época tudo era mais simples, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, não tinha tantas coisas para fazer no cotidiano como nós temos hoje. A vida naquela época era de menos correria. Por exemplo, quando eles queriam praticar algum lazer, as famílias, elas geralmente se juntavam. Uma família ia para a casa de uma outra família, vizinha ou de outros parentes. E aí juntava toda aquela família bem numerosa, faziam um belo almoço, um belo jantar, muitas conversas, risadas. Esse era o tipo de lazer das famílias do passado. Ou as famílias, se encontravam nas praças para conversarem, as mães conversavam, as crianças ficavam brincando umas com as outras. Então, era esse o tipo de lazer das famílias do passado. Como nós estamos vendo aqui, a família bem numerosa, certamente mais de uma família, podemos perceber aqui mais duas famílias bem numerosas, conversando ao redor da mesa, tá bom? Jogando papo fora, dando risadas. Era assim que eles faziam para se divertir naquela época, tá bem? Agora nós vamos falar da organização familiar do presente. Bom, o conceito família, no tempo passado, ele era bem definido. Mas hoje em dia não. Hoje em dia é mutável. O conceito família, ele não pode ter mais uma definição. Ele vem sofrendo várias mudanças e transformações ao longo do tempo, ao longo das conquistas sociais. Então, esse termo, ele não pode ser definido. Ele sempre tem que estar aberto para um novo conceito, tá bom? Então, as famílias atuais, elas mudaram
sua estrutura, devido às grandes mudanças sociais, como, por exemplo, o direito ao voto feminino. Quando as mulheres tiveram o direito de votar, elas passaram a ter mais presença nas escolhas sociais, elas passaram a ter mais atividade, mais empenho nas lutas sociais. Então, isso abriu a mente delas, das mulheres, isso fez delas conseguirem conquistar o seu lugar na sociedade. Antes elas eram tidas como inferiores, mas agora, com o direito ao voto feminino, elas têm uma igualdade ao do homem. Os direitos estão começando a ser iguais para todos, homens e mulheres. Também, a mulher passou a participar mais no mercado de trabalho. As mulheres, com as suas lutas e conquistas, elas passaram a se inserir no mercado de trabalho. Muitas mulheres passaram a trabalhar também, não só os homens, mas elas também passaram a trabalhar, a dar o sustento da família. Muitas passaram a ser chefes de família também, tá bem? As mulheres também, e também com o direito ao divórcio. A partir do momento que o divórcio foi aceito, a definição família começou a mudar. Porque aí, com o divórcio, cada um poderia seguir a vida que quisesse, que fosse mais conveniente. Então, o divórcio, ele também foi uma conquista social, porque antigamente, naquela época, não se visava a afetividade entre o casal. E o divórcio foi um desses motivos que seguiu conquistando a sociedade. Por quê? Porque a sociedade começou a olhar a família como primordial a afetividade, a dignidade humana, a felicidade. Então, o divórcio surgiu a partir daí. Se o casal não está feliz, então ele pode se separar e vai buscar felicidade em outras coisas, tá bom? Então, isso deu direito ao divórcio. Então, tudo isso fez a estrutura família mudar a forma de se viver, tá bom? Então, e nós vamos ver aqui também como é que são formadas, exemplos de famílias que são formadas em nossa sociedade atualmente, tá ok? Então, a organização familiar, ela pode ser de modo parental, monoparental. Que é isso? É quando existe apenas um dos parentes cuidando, tá, dos filhos, como ou só o pai que cuida dos filhos, como vocês estão vendo aqui na imagem, ou só a mãe cuida dos filhos, tá? E esse motivo de uma família monoparental pode ocorrer por diversas formas, pelo divórcio, ou um deles ficou viúvo, tá bom? Então, ou mesmo por vontade própria, uma mãe quis ter um filho sozinha, sem a ajuda de um parceiro. Então, essa família ela pode ser formada de acordo com a vontade, de acordo com as circunstâncias, tá bem? Também temos a organização familiar extensa, que é aquela família formada não só pelo pai, a mãe e os filhos, mas também pelos outros parentes, como os avós da criança, não é? Os pais dos nossos pais. Então, como observamos aqui, temos a mãe, o pai, os filhos e os avós, tá? Os avós também entram nessa família, vivem no mesmo lar. Então, todos eles, pais e avós, cuidam da educação das crianças, dos filhos e dos netos, tá ok? Também temos a organização familiar composta, que é aquela organização familiar que é feito pela madrasta mais o pai, com os filhos, ou pela mãe mais o padrasto e os filhos, tá bom? Esses filhos podem ser meios irmãos ou meias irmãs, ok? Essa também é muito comum, essa organização familiar na nossa sociedade. Temos também a organização familiar de duas mães criando filhos, dois pais criando filho, tá bom? Esse tipo de organização familiar também existe na nossa sociedade. Também nós temos a organização familiar nuclear, que é aquela
família instituída desde o passado, ela ainda existe na nossa sociedade, ela não foi extinta, essa família de pai, mãe e filhos, né? Ela ainda existe, predomina na nossa sociedade, só que os pensamentos não são antiquados como o da época antiga. Essa família, ela tem a mente mais aberta, ela consegue compreender melhor as coisas, aceita melhor as situações da sociedade. Então, essa é a família nuclear, ok? Nós temos também como lazer da família atual, principalmente para as crianças que estão envolvidas diretamente com os meios eletrônicos, com os produtos eletrônicos, celular, tablet, computador, tá bom? Então, hoje em dia, muitas crianças se divertem dessa forma, em frente a televisão, jogando videogame, assistindo algum desenho animado, jogando, brincando. Então, essa interação com a tecnologia, ela é a que mais predomina no lazer da família atual. E não só as crianças, os pais também. Eles são muito envolvidos com o meio eletrônico através das redes sociais, conversando com o meio social também via internet. Então, muitas famílias estão ligadas ao lazer principalmente dessa forma, com a interação aos jogos eletrônicos, aos meios eletrônicos de rede social. Essa interatividade virtual é o que predomina em nossa sociedade. E isso não é tão legal porque isso afasta as pessoas. Mesmo uma família que vive dentro de um mesmo lar, de uma mesma casa, elas ficam separadas por esses meios eletrônicos, celular, tablet, computador. Muitas delas passam maior tempo de frente a esses meios eletrônicos e não existe aquela interação maior entre eles na mesma casa. É o pai num quarto assistindo com o seu celular, é a criança na sala com o seu tablet ou videogame, é a mãe em outro lugar. Então, isso ocupa muito a mente deles, ocupa muito o tempo deles e fica aquela falta, fica a desejar a interação social. Então, devemos repensar melhor nessas formas de lazer, devemos estar também muito mais achegados, esquecer mais desses meios eletrônicos, buscar conversar mais com os filhos com os pais, buscar um momento de lazer a sós, viajar para algum lugar, passear em algum lugar, tá bom? Para poder ter essa interação, esse momento único e prazeroso que é estar em família, em contato direto com a família, tá bom? O que mudou nas famílias do passado e do presente? Bom, vocês viram muitas mudanças, não é? A mudança social, as conquistas, as lutas sociais favoreceram a transformação do conceito família, que não é mais o do passado. Hoje em dia temos várias versões de família, tá bom? O que importa hoje em dia para a família não é o patrimônio, não são as riquezas, a junção das riquezas como era no passado. Hoje em dia, o que se visa é a dignidade humana, é a felicidade da pessoa, do casal, é o sentimento que um tem pelo outro. Isso é o que une o conceito família hoje em dia, tá bom? É o carinho, é a afeição, é o amor, é a proteção. Então, e nós vimos muitas mudanças, mas existe algo que ainda perpetua e irá perpetuar em outras formações de famílias que virão futuramente. Sabe qual é? É a da educação. A família, ela tem o papel e jamais vai deixar de ter esse papel de educar as crianças, educar seus filhos. A família tem que dar bons exemplos, tem que educar os seus filhos e isso não vai ser delegado somente para a escola. Continuará sendo, primeiramente, a instituição família a ter essa obrigação, esse papel de educar os filhos, ok? Então, isso existia no passado, existe no presente e vai continuar existindo no futuro, tá bom? O papel dos pais é educarem as crianças, os filhos, ok? Agora, crianças,
aqui, o que permaneceu nas famílias é isso, como foi falado, é a educação, que ela não vai fugir dessa instituição familiar, ela vai continuar e vai continuar perpetuando sempre o dever dos pais de educar os filhos, ok? As crianças. E agora vamos para a nossa atividade criançada de história. Então, na primeira questão, nós temos, circule a imagem da família antiga e faça um triângulo na família atual. Então, nós temos aqui duas imagens. Temos aqui um casal, papai, a mamãe e os filhos. E nós temos aqui na outra imagem também outro casal, papai, mamãe e muitos filhos, muitos irmãos, a família numerosa, não é? Então, o que é que a gente pode perceber aqui? Essa família numerosa, essa família que tem muitos filhos, ela pertence mesmo a qual família? A do passado ou a do presente? Muito bem, é a do passado. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Circular, muito bem. E aqui, essa família que tem poucos filhos, não é? Isso é devido também à inserção da mulher no mercado de trabalho. A partir do momento que a mãe, ela teve que sair de casa, ela tem que sair de casa para trabalhar, ela não pode mais ter tanto tempo para educar seus filhos, onde muitas vezes as crianças pequenas são colocadas em outras instituições para serem cuidadas, como creches, tá bom? Nas escolas de tempo integral, porque elas não têm mais tempo, o pai também pode estar trabalhando, e isso faz do casal querer não ter esse desejo de ter numerosos filhos para educar e para cuidar, ok? Como também o papel do pai mudou, não só ele agora o detentor de prover o sustento, de ter que alimentar, sustentar toda a família, mas também ele pode cuidar agora, educar os filhos, ele pode ajudar na casa. Então, o conceito família mudou bastante do passado para o nosso presente. E família atual, vamos botar um triângulo. Aqui na segunda questão diz, sobre as famílias do passado, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, temos aqui, as famílias do passado eram numerosas com muitos filhos. Então, isso é verdade? Sim, nós aprendemos que é verdade, então, verdadeiro. As mães eram chefes de família. No passado, o papel das mães era esse, de ser chefes de família, prover o sustento da família? Não, falso. O que foi que a gente aprendeu? Que o papel das mães era cuidar do lar, ser doméstica, né? Cuidar de limpar a casa, fazer comida e educar os filhos também, ok? Agora aqui, a esposa e os filhos deviam total obediência ao provedor. Então, a mãe, a esposa e os filhos deviam obedecer ao pai a qualquer decisão que ele tomasse, ao provedor do sustento? Sim, com certeza. Então, toda decisão dele deveria ser feita, só ele mandava, era só ele quem tomava as decisões por todos, ninguém podia reclamar, só devia aceitar e obedecer. Agora aqui, o casamento das famílias do passado era baseado em negócios. Olha só, que negócios eram esses? As riquezas, os bens materiais. Então, o matrimônio, o casamento das famílias do passado era baseado nisso? Sim, nós aprendemos que sim, não é? Agora vamos aqui para a terceira questão. Associe cada imagem ao tipo de família que existe no presente. Então vamos lá, o que é que nós podemos ver aqui? Temos aqui algumas imagens de famílias e nós vamos ligar cada conceito à sua imagem corretamente. Então aqui, ó, família extensa formada por pais, filhos, avós, podendo também ter tios e primos. Então, qual esse conceito se liga a qual imagem? A essa aqui, ó, como nós estamos vendo, pais, filhos, os mais velhos que são os avós. Família monoparental, formada por apenas um dos genitores, ou o pai ou a mãe criando os filhos. Então, qual é a imagem que nós devemos ligar? A essa primeira, né? Família monoparental.
Temos a família nuclear, formada por pais e filhos, assim como na primeira instituição de família, mas sem seguir os padrões antiquados da época. Então, qual é aquela família que persiste desde o passado, mas que o que mudou foi o tipo de pensamento. Eles são mais mente aberta, eles aceitam mais as ocasiões das conquistas sociais. Então, é aqui na última imagem, muito bem. E aqui nós vemos família composta, formada pelo convívio dos filhos com o pai e madrasta, ou a mãe e o padrasto, que é a chamada família composta. Exatamente, essa segunda imagem. Agora vamos aqui para a última questão, que diz: marque com um X nas alternativas corretas sobre as famílias do presente. Então vamos lá, letra A. As famílias atuais são bem diferentes das famílias do passado. Vocês também concordam com essa informação? Sim, são bem diferentes. Letra B. As famílias podem se expressar e dizer o que pensam, tá bom? As crianças, elas podem se expressar e dizer o que pensam na família de hoje. Então, as crianças, elas podem reclamar, podem criticar, podem dizer o que pensam, podem dizer o que querem hoje em dia nas famílias. Sim, não é? E vocês são exemplos disso. Muitos dos gostos de vocês são feitos pelos pais de vocês. Os pais concordam com o que vocês querem, muitas vezes, não é? Agora aqui, os pais da família atual participam também nas tarefas domésticas. Então, os homens, os pais, eles também participam nas tarefas domésticas de hoje em dia? Sim, com certeza, não é? Vamos ver aí muitos papais fazendo comida, muitos papais limpando a casa. Letra D. As mães de família do presente trabalham para ajudar no sustento dos filhos. Então, as mães hoje em dia, elas trabalham também para dar o sustento para os filhos ou não? Claro que sim, não é? As mamães também trabalham bastante. Chegam cansadas e ainda tem a outra jornada de cuidar dos filhos em casa, não é? De cuidar do lar também. Então é isso. Agora vamos relembrar nossa aula. Nós aprendemos sobre a organização familiar do passado, tipos de família da atualidade, formas de lazer das famílias de antes e de agora, de hoje, o que mudou e o que permaneceu nessas famílias. Então é isso, crianças. Aqui uma frase bem legal que diz: crianças precisam de duas coisas: amor e carinho. Tudo que vem depois é consequência destas atitudes. Então, criançada, é isso que eu desejo para vocês, né? Muito amor e carinho. E até a próxima aula. Um grande beijo da tia Lana.